Fala pessoal, beleza? Professor Natiel de Biologia, estamos aqui para comentar a questão 93 da prova azul do Enem 2021 com um assunto muito interessante, evolução. Acompanhe comigo a leitura da questão. O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado, um peixe-leão e uma serpente marinha, como você pode observar na imagem. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos. Meus amigos, minhas amigas, vamos aqui considerar algumas coisas importantes para essa questão. Ela deixa muito claro a capacidade do polvo de mimetismo. Quando nós falamos em mimetismo, é quando, por exemplo, estamos se referindo que esse animal apresenta comportamentos, apresenta padrões, como se estivesse imitando o comportamento, o padrão, o formato de outro animal. E esse padrão, esse comportamento, esse aspecto que o polvo tem, garante a ele uma série de benefícios, seja se proteger, seja afastar um outro organismo que se aproxime dele. Então, ele tem algum benefício com esse comportamento de mimetismo, que muitas vezes o mimetismo é até confundido com a palavra camuflagem. Camuflagem e mimetismo são assuntos diferentes. Então, esse polvo ele tem uma capacidade muito bacana de mimetismo. Não é à toa que a gente percebe aqui ele mimetizando 3 outros animais, o peixe-leão, o peixe-linguado e a serpente marinha. Só que essa capacidade não é que o polvo quis. Não houve um momento em que o polvo parou e pensou, eu quero imitar outros animais. Tudo isso partiu de uma história evolutiva. Tudo isso aconteceu com base na história evolutiva do polvo, não desses outros animais ao qual ele mimetiza. Então vamos ler cada uma das alternativas e ver qual delas é a nossa correta. A. Originaram-se do mesmo ancestral que esses animais. Pessoal, não é bem assim. Se a gente for parar para pensar mesmo, lá no passado, todos os animais, digamos, têm um ancestral em comum. Mas não é esse ancestral em comum que garantiu ao povo essa capacidade de mimetismo. Então não responde a questão. B. Passaram por mutações similares a esses organismos. Nós não podemos dizer que o polvo ele sofreu mutação similar ao peixe-linguado, à serpente marinha, e é isso que deu a ele a capacidade de ter esse comportamento. Nós não podemos afirmar isso, até porque são animais diferentes, de grupos diferentes, animais que eu não posso precisar quais mutações eles tiveram. Então isso não é alicerçado sobre a ótica da mutação. Não é isso que explica a nossa questão. Assim como na C, fala o seguinte, observaram esses animais em seus nichos ecológicos, o que também é falso. É praticamente dizer que o polvo observou esses outros animais em seus nichos respectivos e, ao observar os animais em seus nichos, copiou. Não é bem assim. Não é o olhar, não é o observar que vai garantir uma capacidade ao polvo. Então, não é nesse sentido também. D. Resultaram de convergência adaptativa com essas espécies. Mais uma vez, não responde a nossa questão. Quando fala de convergência adaptativa de animais de diferentes grupos que convergiram para, digamos, um mesmo habitat, para o mesmo ambiente, e isso não é suficiente e não dá nenhum embasamento para justificar a capacidade de mimetismo desse povo. Como nós falamos desde o começo, o que acontece é que essa capacidade foi acontecendo e foi selecionada ao longo da história evolutiva. Houve uma seleção de organismos e essas capacidades, esse comportamento foi positivamente selecionado. O que está na alternativa é, sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos. Então, ao longo da história evolutiva do povo,
esses comportamentos foram positivos, foi então positivamente selecionado, então a questão aqui é seleção natural, onde esse comportamento trouxe vantagens para o povo, o que foi então positivo para a espécie. Então temos que sobreviveram às pressões seletivas. Esses comportamentos foram benéficos para a espécie. Então, nessa questão, temos que focar em mimetismo e em seleção para chegarmos na resposta correta. Beleza? Eu deixo um grande abraço para vocês. A gente se vê. Tchau!